Saudações, hoje é a noite de 14 de março de 2023 e eu sei que tem muita gente me pedindo alguns conteúdos específicos dos quais se destacam uma continuidade da questão da transfobofobia do vídeo 525, que foi o penúltimo, e que aliás é um título que eu só inventei na hora de publicar o vídeo. Assim como na questão da temática ideológica, além do tema do feminismo sempre ser um dos que mais gera interesse nesse canal. E agora eu pretendo unir todos eles em torno do tema do grande reset. Até porque me ocorreu de repente uma percepção de que muitas das coisas que eu já disse, em especial perguntas que eu deixei sem resposta, já foram respondidas, ou se responderam em outros vídeos, mas essa conexão nem sempre ficou clara. Aliás, até eu me surpreendi anteontem, quando eu estava dirigindo, me dando conta de um jeito muito mais simples de explicar e responder algumas coisas que eu sempre deixei meio que em suspenso. Eu fiquei bem surpreso assim, na hora, como é que eu não me dei conta disso antes? É meio óbvio. Mas a temática aqui, porém, remete a um tema que eu nunca tratei num vídeo específico, que é a guerra contra a reprodução, para a qual eu tenho um texto no meu site, linkado aqui na descrição do vídeo, e que eu não vou ler integralmente porque eu acho que não seja necessário. Embora eu recomendo muitíssimo que seja lido, assim como sejam vistos na íntegra todos os vídeos que eu citar e que mostrar aqui. A questão é que essa cruzada contra a reprodução movida pelo feminismo, principalmente, só não é auto-evidente para quem nunca se interessou pelo assunto ou age de profunda má-fé intelectual, porque não há uma única pauta feminista que não tenha uma consequência antirreprodutiva direta ou mesmo indireta, em geral na forma de uma resposta a uma tendência social reprodutiva. Basta a gente observar o óbvio. Então vou ler aqui apenas um trecho do texto da Cruzada Antirreprodução, que diz: resumindo, a reprodução humana pressupõe a heterossexualidade, demonizada como heteronormatividade compulsória, enquanto se glorifica e se exalta a homossexualidade. Demanda a cissexualidade, visto que os papéis de gênero mais tradicionais são os mais desejáveis em termos de atração para o gênero oposto. Também atacada ao passo que se exalta a transexualidade. Necessita do impulso sexual, especialmente o masculino, que é atacado de todas as formas como objetificação da mulher. Aqui eu tenho que acrescentar, como eu digo anteriormente nesse próprio texto, que isso é atacado tanto na crítica à beleza feminina, que atrai o homem, quanto nessa atração masculina em si. E quando eu digo especialmente o impulso sexual masculino, é porque a reprodução humana exige o flerte e sedução predominantemente feito por homens, atacados como assédio sexual e já amplamente criminalizados. Precisa do ato sexual, ou heterossexual, né? Considerado como estupro. Aquela máxima que toda relação sexual é estupro. Veja, essa noção que é tida como do feminismo radical, que é uma distinção que eu tenho um texto para mostrar como ela é meio que ardilosa, porque o feminismo radical e do feminismo dominante, na verdade, a diferença é que o radical é sincero, né? Mas essa expressão ela é pouco utilizada hoje, né? E na realidade ela costumava ser pseudo-relativizada, como se dando num contexto específico. Só que esse contexto era justamente o contexto de toda a civilização, que é patriarcal. E que era nesse sentido que as mulheres não estavam em condições de efetivamente consentir no ato sexual. Isso foi especialmente defendido por Andrea Dworkin e Sally Miller Gerhardt. Mas voltando, por fim, à reprodução, tem como efetiva concretização, primeiro, a fecundação, considerada indesejável e rejeitada em nome do empoderamento feminino. Até porque atrapalha as carreiras profissionais. Então, quando acidentalmente ocorre, soluciona-se o problema por meio do aborto, né? Daí o abortismo, que também visa cortar em seu fundamento primário o impulso maternal. Até porque, como já vimos, a própria ideia de maternidade e até de mãe tem sido atacada. E não é só a Marília Moscovici não, hein? Como você pode ver aqui nesses recortes só em língua portuguesa. Em inglês tem muito mais.
Esse aqui, inclusive, eu comentei no vídeo sobre ratos e ratazanas. Lembrando que a DePi é atacada desde sempre, não sendo por outro motivo que se elegeu o patriarcado como grande vilão, e não simplesmente um andriarcado. Bem, deixo o desafio de você achar uma única pauta feminista que não tenha essa característica antirreprodutiva. Lembrando que estou falando de feminismo organizado, por meio de ONGs, coletivos universitários, bancadas no Congresso, partido político, e não qualquer pessoa que se considere feminista e tenha uma visão diferente, como aliás eu mesmo era há décadas atrás. Infelizmente, embora eu tenha tocado nesse assunto já várias vezes nesse canal, o tema nunca foi devidamente desenvolvido, menos ainda num vídeo próprio. E eu até mesmo deixei esse assunto escapar em alguns momentos onde deveria ter sido trazido. Eu digo no sentido de apontar qual é, de fato, o objetivo dessa cruzada antirreprodutiva. Uma das primeiras vezes que eu toquei nesse assunto, já tem mais de 5 anos, no vídeo Existe Progresso Social?, que é o vídeo 52, que basicamente criticava a ideia de que se pode equiparar uma ideia de progresso social como se fosse a de um progresso científico e tecnológico linear. Então convém mostrar alguns textinhos deste vídeo aqui. Mas feminismo, aborto, movimento homossexualista, todos eles são financiados, pautados por elites plutocráticas que têm no foco da redução populacional uma das suas bandeiras maiores. E o que isso significa no nível mais amplo? Se você for observar também as sociedades, as civilizações, quando estão em ascensão, elas também estão em crescimento populacional. Então, na realidade, no que se refere a qualquer tipo de progresso num sentido claro, a liberação sexual, a flexibilização dos costumes nessa ordem, de haver maior permissividade com sexualidade, com transgenerismo, na verdade isso está claramente associado a um retrocesso no sentido civilizatório. A não ser, claro, que estejamos falando de um projeto específico da sociedade para a qual nós estamos nos dirigindo. Aí sim, podemos falar em estamos progredindo nessa direção. Mas qual é esse projeto em questão? Bom, eu não vou responder ou explanar sobre essa questão agora. Mas o fato é que se você tomar esse progressismo nesse sentido, você tem que ter um objetivo a ser atingido. Há um modelo de sociedade a ser alcançado. Que modelo é esse? Você realmente acredita? Então, eu deixei em aberta a pergunta. Lembrando que naquela época eu não estava muito dedicado a esse canal, coisa que eu só comecei mesmo a fazer uns anos depois. E é de 2 anos atrás, outro vídeo chamado Progresso, Rumo ao Quê? É o vídeo 213, que focou mais nas questões tecnológicas e na visão crítica da quarta teoria política. Mas também dá para tirar este outro trechinho aqui. Então o progresso nem no sentido técnico, científico, material, nem nesse sentido, ele é linear, ele é constante, ele é perfeito. Não, na verdade ele é cíclico, ele tem altos e baixos, ele tem fragmentações, ele pode se perder em alguns momentos. Se é assim, nesse sentido, imagina no sentido social. É óbvio que ele não é constante, ele é muito mais irregular e é muito mais indefinido. Sim, se você tem um objetivo claro onde você quer chegar, você pode falar sim em progresso, mas qual que é esse objetivo? Essa foi a pergunta que eu deixei em aberto no meu vídeo sobre progresso social, que é o vídeo 52. Continuando aqui na madrugada de 15 de março de 2023, note que ainda assim eu não respondi a questão claramente, mas eu já tinha apontado a devida direção, como fica evidente nos seguintes trechos. Você realmente acredita que um projeto esboçado por nada menos do que a nata do capitalismo mundial, as grandes oligarquias, esse projeto tem alguma coisa a ver, por exemplo, com redistribuição de renda ou com superação de desigualdades? Mas se você tem um projeto do capitalismo global, de capitalismo assumir total e completamente o controle do planeta. E nesse sentido estaria havendo progressos importantes na direção desse objetivo final que estão sendo agora desafiados por projetos concorrentes, né? Infelizmente, eu acabei negligenciando esse assunto e nunca linkei um tema com o outro, ao ponto de até mesmo ter esquecido dele no vídeo 447, Paulo Guedes, agente do grande reset, quando eu coloquei essa questão. Mas veja só, então o que é o grande reset? O grande reset
Já desde a sua publicação do conceito em 2020, né, saiu até um livro, saiu algumas colocações, mas o fato é que se há um consenso é que até hoje não está muito claro o que vai ser efetivamente feito. Nunca foi delineado com clareza quais são as políticas, quais são as medidas para se atingir esse ideal de sociedade proposto pelo Grande Reset. Ora, acontece que de fato nunca foi explicitado, mas é uma simples questão de ligar os pontos. Toda essa cruzada antirreprodutiva tem um alvo, e esse alvo não é a totalidade da humanidade, mas uma parte dela, aquela que tem que ser eliminada para viabilizar o projeto. Na realidade, o objetivo do Grande Reset é acabar com as pirâmides. Você não vai ter mais pirâmide, vai ter esse sistema de castas. Qual vai ser o sistema de castas imposto pelo Grande Reset? Uma imensa maioria que tá ou subordinada a uma renda básica universal, ou na miséria mesmo, sem absolutamente nada, ou em trabalhinhos, empreguinhos muito baixos, mas assim, sem nenhuma capacidade de escapar desse sistema, dessa condição de pobreza, porque ela não tem como, por exemplo, empreender nada que seja capaz de competir com as grandes corporações. Bem, e prosseguindo agora sem teleprompter, o fato é que toda a cruzada antirreprodutiva movida pelo feminismo, apesar de que tem outras nuances, teve outros objetivos, tem um histórico mais complexo e diferenciado, mas um dos principais, se não o principal motivo pelo qual ela está sendo colocada com tanta ênfase pela elite plutocrática é acabar com a classe média. É cortar a ligação entre uma imensa maioria populacional despossuída e a elite que a governa. Basta você observar que é autoevidente que essas temáticas de transgenerismo, de homossexualidade, de todas as temáticas feministas que são colocadas, financiadas, turbinadas com tanta ênfase, elas não afetam os segmentos mais pobres da população. E eu sempre, durante muito tempo, eu ficava me intrigando, mas por que eles não fazem direcionamentos mais para essa população mais ampla? Observa, por exemplo, é muito comum você ouvir a patricinha de classe média falando que tem que liberar o aborto para conter a população pobre. Só que a população pobre não está interessada nisso. A população pobre ainda vê na reprodução um meio dela conseguir mais subsistência, de ela conseguir apoio social, dela até se engrandecer. As meninas mais pobres, elas têm essa noção muito clara, que elas vão se tornar adultas se tornando mães. E quando ela tem isso, ela consegue um suporte social. Se ela tiver um filho, ela passa a ser uma família credenciada para receber um Bolsa Família, ou coisa que o valha. Nas comunidades mais pobres tem essa noção muito clara ainda da necessidade de você ter uma prole para garantir a continuidade da sua existência e até para reforçar as condições sociais locais. As comunidades locais, as igrejas, todo aquele suporte social aumenta quando você tem o processo reprodutivo na sua ordem normal. Não é interesse da imensa maioria da população pobre promover esse movimento, essa agenda abortista, ainda que elas possam se beneficiar em um outro sentido, mas não naquele que é mais direto, aquelas que estão mais interessadas. Essa mentalidade de você tentar enxugar as possibilidades, as opções, a saúde reprodutiva, os direitos reprodutivos, esse eufemismo para aborto, é uma coisa que interessa exclusivamente a classe média. Por quê? Porque você tem que estar num determinado grau de condições materiais mais privilegiados para que seja possível você perceber determinadas possibilidades existenciais um pouco mais complexas, um pouco mais sofisticadas, e somente nesse âmbito surge muito claramente essa possibilidade de você se abster da reprodução e dar um outro direcionamento para a sua vida. Isso não acontece nas camadas mais baixas, e é também autoevidente que o melhor modo de você frear o crescimento populacional é você promover redistribuição de renda real e elevar as classes mais baixas a condições de vida melhores. E, evidentemente, não tem interesse global em fazer isso. Caso contrário, não é tanta guerra uma atrás da outra para expoliar os recursos dos países mais pobres, para invadir países, massacrar a população, para causar desordem, causar destruição, morte, sem dar a mínima importância para necessidades primárias daquela população. Porque esse planeta já se produz muito mais riqueza do que a necessária para que toda a população do mundo seja muito bem de vida. Isso não é feito de propósito, e não é porque não teve tempo, não. Houve uma melhora generalizada
por uma espécie de osmose. Mas é muito claro que as elites financeiras, as plutocracias, aqueles que acumulam mais e mais riqueza, que vão ficando cada vez mais bilionários, concentram suas ações onde não precisa. Concentram ações, financiam ONGs feministas, abortistas, homossexualistas, colocam essas pautas que são disseminadas pela União Europeia, pelo Fórum Econômico Mundial, pelo FMI, pela OTAN e o Diabo 4. Eles sabem muito bem que isso só afeta realmente a classe média, porque a classe média é o alvo. E aí sim, abraçando essas políticas, promovendo essa agenda, elas derrubam ainda mais os seus níveis reprodutivos, que já tenderiam a ser mais baixos pela simples melhor condição material, e com a tendência de irem simplesmente desaparecendo. Basta você observar a dinâmica populacional que nós temos, lembrando que nós agora estamos oficialmente com 8 bilhões de habitantes. Então vamos ver como é que foi o crescimento populacional e como são as projeções para o futuro por continente. Projeções que normalmente têm acertado. Você nota que quem cresce mais é a África. A Ásia até tende a diminuir um pouco, mas na Ásia já tem gente demais. As Américas teriam que ficar estáveis e a Europa diminui. A Oceania eles nem colocam porque realmente é meia dúzia de gato pingado, nem conta. Lembrando que Indonésia não é Oceania não, filho. Indonésia é Ásia. É porque tem muita gente que confunde esse negócio, né? Mas note, a dinâmica populacional vai nesse sentido. E o que acontece? Você acha que não tem nada a ver? O fato de que é justamente na Europa, onde já tem a população, já estava estabilizada, já começa a ser declinante, que se invista cada vez mais nessas pautas. Se você acha que o ataque à ideia de maternidade já está começando a avançar aqui no Brasil, lá é muito pior. Algumas pessoas já estão incomodadas no Brasil porque já começam a ter alguns estabelecimentos, tipo hotéis, que não aceitam crianças. Sim, hotéis, você vai esperar onde chegar, não aceita criança. Isso ainda é raro no Brasil. Mas na Europa isso já existe em larga escala. A situação lá já é diferente, você já tem muito mais escancarado determinadas posturas assim, que você poderia até chamar, como se diz, pedofóbicas, né? Aversões a crianças, está mais estabelecido lá. Claro, ainda sempre vai haver uma dificuldade muito grande em ir nessa direção assim, de uma forma mais clara, porque isso é um tema muito sensível. Mas o fato é que, para ficar evidente, a população europeia já está em retração. E a população mais abastada nos Estados Unidos, nas Américas também em geral, são estabilizados. O que cresce sempre é a pobreza. E você não nota esse mesmo esforço dessas plutocracias em conter o crescimento da pobreza. Eles estão sempre concentrados na classe média, e nas classes mais altas lá em cima a gente sabe que também não é assim. O pessoal, quando é muito mais rico, não só tem uma taxa reprodutiva maior, mas como se for o caso, até sai adotando criança por aí e até esbanjando, né? Como a pauta do grande reset é exatamente separar de vez a imensa maioria populacional de uma elite, esse ataque cultural que só faz efeito em contenção reprodutiva na classe média funciona maravilhosamente bem. E olha, eu nem acho que isso foi a intenção original lá atrás, não. Tem um histórico, o feminismo tem um histórico, tem um processo, ele é complexo em vários aspectos. Mas, com certeza, esse é visto hoje com muita clareza, porque caso contrário não faria sentido ter tanto investimento nisso. O pessoal está disposto a torrar dinheiro nisso. Não só de forma direta, bancando ONG, bancando esse monte de programa, fazendo lobby em congresso, quanto até mesmo prejudicando suas produções cinematográficas, produções de TV, correndo o risco delas naufragarem, delas floparem nas bilheterias ou nos streamers, para empurrar uma agenda ideológica antirreprodutiva, que evidentemente eles sabem, vai ficar concentrada naquele nicho ali, e mesmo quando ela chega de um modo ou de outro nas populações mais baixas, ela não tem o mesmo impacto, ela não tem a mesma recepção. Ela só vai ter esse apoio entusiasmado na classe média. E na classe média, os mais ricos também, né? Lembrando que, quando estou falando assim, é meio complicado a gente colocar isso, porque a gente pensa naquela estrutura de classes A, B, C, D e E, né? Nesse caso, estou falando, as classes mais baixas é E e D. Aqui de faria de classe média seria C, B e... Mas assim, mesmo na classe A, você ainda vai ter algo que está mais ou menos no intermediário, porque a elite bilionária mesmo, vamos bater naquela tecla infame de novo, é 0,0000001%. Porque a proporção de bilionários que deve estar
pegando todo o seu universo de bilionários, não só que estão constando naquelas listas lá, mas a família desses bilionários, você vai ter no máximo 8.000 pessoas. Então, tá aí. São temas que eu fui desenvolvendo em paralelo aqui e ali, e por um acaso eu nunca tinha juntado, né? Então eu coloco esse vídeo aqui para juntá-los. Eu já tenho a pretensão de fazer um vídeo sobre essa questão da guerra contra a reprodução, e acabou que me ocorreu que alguns elementos que eu vinha recapitulando já trataram desse assunto apenas de uma forma dispersa, e aqui eu fico todos mais ou menos sintetizados, né? Eu recomendo que se leia esse texto lá que eu deixar linkado aqui, e que se veja esses vídeos que eu citei vagamente. Tem muita coisa para se explorar ainda. Mais uma vez eu reitero, essa questão que é mais dramática de você atacar todo o conceito de mãe, que está sendo colocado de uma forma relativamente tímida no Brasil, já está mais avançada, especialmente no Canadá, que tem alguns exemplos mais notórios, mas são coisas que estão sendo avançadas e, como sempre, eles só vão pegar na classe média. A classe média é o alvo primordial da elite plutocrática, é o que eles querem eliminar, tanto no sentido direto, econômico direto, corroendo as suas bases para ver se a maioria deles cai para as classes mais baixas, como simplesmente matando ela por não reprodução. E aí é importante que se veja também o vídeo lá do Grande Reset. Então basicamente é isso. Eu sou o Marcos Valério XR, comecei esse vídeo no dia 14, estou terminando agora na madrugada do dia 15 de março de 2023. Muito obrigado por sua atenção.